Olá pessoal, no vídeo de hoje nós abordaremos o tema círculo e circunferência. Então vamos ao conteúdo da nossa videoaula. Então, pessoal, circunferência e círculo. Primeiro, a diferença entre circunferência e círculo. Bom, quando nós temos uma região circular, né, toda essa região circular, nós denominamos círculo. Então, nós temos aqui uma região, essa região, a ela damos o nome de círculo. Bom, o contorno, a limitação da região circular, né, a ela nós damos o nome de circunferência. Então temos aqui o círculo, que é toda a porção circular, e a circunferência, que é apenas o contorno dessa região circular. Bom, alguns elementos do círculo e da circunferência. Bom, nós temos primeiramente o R. O que é o R? O R é o raio, né, de uma circunferência. Então, esse raio, né, é a distância de uma extremidade da circunferência até o centro da circunferência. Bom, o D é o diâmetro, né? O D, que nós colocamos aqui representado na figura, ele mede 2 vezes o raio. Então, ele é 2 vezes o raio. Bom, isso é o diâmetro da circunferência. Além disso, né, além dele medir 2 vezes o raio, diâmetro, por definição, é o segmento que liga uma extremidade à outra da circunferência e, ao mesmo tempo, passa pelo centro dessa circunferência. E O, né, como nós já mencionamos, é o centro da circunferência, né? Esse O, né, esse ponto, ele é o centro da circunferência. Então, comprimento de uma circunferência. Considere uma circunferência 1 obtida por meio de um transferidor. Então, aqui nós temos a nossa circunferência 1. E uma circunferência 2 obtida por meio de uma tampinha de garrafa PET. Então aqui nós temos a circunferência 2.
Então, pessoal, o que acontece, né? O diâmetro desse transferidor mede 12,1 centímetros. Bom, e o comprimento, né, da circunferência obtida através do transferidor, né, é de 38 centímetros. Né? Como é feito, né, esta medida? Nós consideramos um ponto aqui da circunferência, cortamos, né, passamos uma tesoura nesse ponto e, quando passamos, nós abrimos a linha, né, de tal forma que ela fique reta. Né? Nós obtemos assim, né, um segmento. Esse segmento mede 38 centímetros. Bom, a mesma coisa foi feito para a circunferência da tampinha de garrafa PET. Né? Nós marcamos um ponto, cortamos com a tesoura esse ponto e prolongamos, né, a circunferência de tal forma que, né, nós possamos obter um segmento. E aí, medindo com uma régua, nós temos 9,4 o comprimento desta pequena circunferência. Bom, professor, como podemos fazer isso? Bom, os objetos utilizados, novamente, foram um transferidor e uma tampinha de garrafa PET. Sobrepondo sobre uma folha 4 o transferidor e a tampinha de garrafa PET, né, nós conseguimos obter exatamente duas circunferências. Essas duas circunferências, eu sobrepus sobre elas um pedaço de barbante, poderia ser também um pedaço de linha. Então, sobrepondo um pedaço de barbante sobre, né, as circunferências obtidas, nós temos a seguinte configuração. Bom, após sobrepor o barbante, né, e tirar a medida, né, visualmente das circunferências, né, utilizadas, nós vamos obter exatamente os seguintes pedaços. Este para o transferidor e este para a tampinha de garrafa PET. Em seguida, pegamos estas medidas, estes segmentos de barbante, e medimos as suas medidas, os seus comprimentos, por meio de uma régua. Além disso, nós calculamos o diâmetro. O diâmetro basta pegar a régua, localizar o centro da circunferência no papel e calcular a medida deste diâmetro. Porque nós temos aqui a medida do comprimento de ambas as circunferências e dos seus respectivos diâmetros. Porque olha o que acontece. 38 dividido por 12,1 nos dá como resultado aproximado 3,14. 9,4 dividido por 3 nos dá como resultado aproximado também 3,14. Se nós fizermos outras circunferências de outros objetos circulares, né, pegarmos a medida dessas circunferências e os seus respectivos diâmetros e dividirmos seus comprimentos por seus respectivos diâmetros, vamos obter exatamente esta medida aproximada, 3,14. Esta medida, que é aproximada, ela não tem uma representação decimal finita, é infinita. Ela na matemática é denominada, né? Isso é aproximadamente ao número que chamamos de π na matemática. Bom, assim, pessoal, se pegarmos uma circunferência de comprimento C e diâmetro D, nós temos que a razão de entre C e D, né, pode ser escrita também como C sobre 2R. Por quê? O diâmetro é 2 vezes o raio. Bom, só que essa razão, se nós fizermos essa razão para todas as circunferências, obtemos π. Então nós temos que C sobre 2R é igual a π. Bom, o 2R que está dividindo C, eu vou passar para o lado direito,
multiplicando. Então, eu tenho C igual a 2R vezes π. Bom, eu tenho 2 vezes R vezes π. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu posso escrever que C é 2πr. E assim, obtemos a famosa fórmula, né, expressão, para se obter o comprimento de uma circunferência. Então, pessoal, área de um círculo. Considere o seguinte círculo dividido em setores circulares iguais. Então, nós temos um círculo partido, né, em, aqui no caso, 16 setores circulares. Todos esses setores são iguais. Recortando-os, podemos juntá-los e encaixá-los da seguinte maneira. Então, se eu pegar uma tesoura e recortar, né, cada diâmetro, né, dessa circunferência que eu desenhei aqui no quadro, nós teremos a seguinte configuração, né? Teremos os setores, né? Peguei os setores, coloquei os setores lado a lado e, né, a única diferença entre eles é a cor, mas tem a mesma porção de área, então eu consigo encaixá-los lado a lado desta forma. Bom, agora eu vou pegar o primeiro setor da esquerda para a direita, que é esse daqui, pintado em azul, e vou parti-lo ao meio. Então, se eu partir esse primeiro setor ao meio, eu tenho dois setores iguais obtidos deste setor azul. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a metade deste setor, tirar, né, daqui desse lado e vou encaixar essa metade do outro lado, ao lado do meu último setor da esquerda para a direita. Então, se eu encaixá-lo aqui,
temos uma nova configuração. Bom, que configuração é essa? Bom, se nós analisarmos, né, cada arco, né, cada curva apontada, né, pelo meu dedo aqui no quadro, nós temos que essa parte aqui das curvas mais essa parte aqui, se nós somarmos os comprimentos dela, dá exatamente o comprimento da circunferência. Porém, eu tenho metade do comprimento da circunferência em cima e metade embaixo. Como o comprimento da circunferência é igual a 2πr, nós dividimos por 2 e encontramos a medida deste lado aqui desta configuração. Bom, cortando 2 com 2, temos que este comprimento aqui mede πr. Bom, esse ponto aqui, né, esses pontos aqui, eles coincidem exatamente com o centro da circunferência. Bom, se esse é o centro da circunferência e esse pontilhado aqui, né, liga o centro da circunferência a um ponto dela, significa que essa medida aqui é igual à medida do raio. Bom, se nós aumentarmos ainda mais a quantidade de pedaços, né, iguais, né, em que podemos partir, né, a nossa circunferência, nós vamos observar que essas curvas, elas ficam cada vez mais em linha reta. Se elas ficam cada vez mais em linha reta, e se eu tiver muitos setores, significa que deste ponto azul até este ponto azul, teremos um segmento, algo parecido como um segmento. Assim teremos como figura resultante dessa configuração um retângulo. E assim nós conseguimos calcular a área do círculo. Por quê? Se nós fizermos, né, a partição da circunferência com infinitos números de pedaços iguais, né, que são os setores, nós teremos um retângulo de base πr e altura r. Como a altura do retângulo é base vezes altura, teremos que a área do círculo será πr vezes r. Vamos à escrita desta fala. Então, pessoal, quanto maior a quantidade de setores em que dividirmos o círculo, mais próxima de um retângulo fica a figura formada. Logo, a área do círculo é dada por, né, A de área é igual a πr, que se considerarmos a área de um retângulo seria a base, vezes r, que se considerarmos a área de um retângulo seria a altura. Então, base vezes altura, que é a área do retângulo, né, pode ser utilizada para deduzirmos a fórmula da área do círculo. Então, nós temos πr vezes r, que é a área do círculo, só que r vezes r é r ao quadrado. Logo, a área do círculo é dada por πr ao quadrado.
Bom, então, pessoal, exemplos. Um menino corre em volta de um lago cercado por uma cerca que possui 1 metro de diâmetro. Que distância ele percorre ao dar 100 voltas ao redor do lago? Então, nós temos um lago cercado por uma cerca, cujo diâmetro da cerca mede 1 metro. Bom, se o diâmetro da cerca mede 1 metro, né, significa que o raio da cerca mede meio metro, ou seja, a metade de 1 metro. Que distância ele percorre ao dar 100 voltas? Então, quando ele dá uma volta, eu consigo descobrir a distância que ele percorreu calculando o comprimento desta circunferência. Por quê? Uma volta é sair desse ponto aqui que eu estou apontando, caminhar sobre a circunferência e voltar para esse ponto. Ou seja, comprimento da circunferência, uma volta. Então, se eu calcular o comprimento de uma volta, eu tenho, pela fórmula do comprimento da circunferência, 2 vezes π vezes o raio, que é meio. Bom, cortando esse 2 com esse 2, nós temos que C é igual a π vezes 1. Mas π a gente vai considerar sendo 3,14. Então, nós temos 3,14 vezes 1, que é igual a 3,14. Então, uma volta é exatamente 3,14 metros. Bom, pessoal, só que ele deu 100 voltas. Então, 100 voltas são calculadas, né, como comprimento, né, como medida, distância que ele percorreu, né, da seguinte forma: se uma volta, né, equivale a 3,14 metros de distância, 100 voltas vão equivaler a 100 vezes essa uma volta. Ou seja, 100 vezes 3,14. 100 vezes 3,14 é igual a 314 metros. Então, assim descobrimos a distância que ele percorre ao dar 100 voltas ao redor do lago. Exemplo número 2. Um vazamento no tanque de um navio provoca o aparecimento de uma mancha de óleo circular. O raio R da mancha, T minutos depois do início do vazamento, é dado em metros pela fórmula raio igual a raiz quadrada do tempo em minutos dividido por 5. Letra A. Qual é em metros o raio da mancha após 4 minutos do início do vazamento? Então, utilizando a fórmula dada no enunciado do problema, nós temos que R é igual a raiz quadrada do tempo. O tempo do item A é de 4 minutos. 4, raiz de 4, divididos por 5. Raiz quadrada de 4, 2. Então, nós temos 2 quintos. 2 dividido por 5 igual a 0,4 metros, que é a medida do raio da mancha após 4 minutos do início do vazamento. Na letra B, nesse momento, né, de 4 minutos, qual é, em metros quadrados, a área da mancha? Use π igual a 3,14. Então, a área ela é dada por π r ao quadrado. Bom, nesse momento de 4 minutos, o raio é 0,4 metros. Então, nós temos π, que vamos considerar sendo 3,14, vezes o raio, nesse momento, que é de 0,4 metros, ao quadrado. Bom, assim nós temos 3,14 vezes 0,4 ao quadrado. 0,4 ao quadrado é igual a 0,16. 3,14 vezes 0,16
16 é igual a 0,5024 metros quadrados. Então tá aí a área da mancha no instante de 4 minutos. Bom, pessoal, no vídeo de hoje nós apresentamos o que é um círculo, o que é uma circunferência, elementos principais, comprimento da circunferência e área do círculo. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo apresentado neste vídeo e nos vemos nas próximas oportunidades. Um grande abraço, fui!